Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este vídeo em que nós trazemos a reflexão do último domingo, neste domingo de 14º após Pentecostes, em que nós queremos refletir sobre a seguinte temática: conhece-te a ti mesmo. Todos tenham uma abençoada reflexão. E eu inicio com uma breve oração. Amado Pai Celestial, neste momento em que este vídeo está sendo iniciado, pedimos a Tua bênção sobre aquele e aquela que irá assistir. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para dar entendimento. Pedimos que o Senhor preencha os vazios dados pelo pregador, para que a Tua palavra permaneça sempre intacta e fiel. Por tudo isso, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, o texto que nós iremos refletir hoje é um texto retirado da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Eu não lerei esse texto na íntegra, mas você pode buscar este texto, de preferência que você esteja com uma Bíblia ao acompanhar este vídeo, e eu repito o texto. É a primeira carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículos 12 a 17. Como eu disse, a nossa reflexão é a respeito da seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Seguramente você já ouviu esta frase em algum momento. Mas você sabe a origem desta frase? Conhece-te a ti mesmo é uma espécie de aforismo. Você sabe o que é um aforismo? Aforismo é semelhante a um ditado. É uma sentença que traz um ensinamento moral. Conhece-te a ti mesmo tem origem grega. Não se sabe ao certo quem teria criado este aforismo. Alguns dizem que teria sido Tales de Mileto. Outros dizem que foi Sócrates. Outros dizem que foi Heráclito ou Pitágoras. Isso não importa tanto para nós. Nós sabemos que uma curiosidade interessante é que esta frase estaria presente na entrada de um templo lá na Grécia, em honra a um deus grego, o deus Apolo, o deus do sol, da beleza, da harmonia. E até hoje ela é muito utilizada em algumas religiões de autoconhecimento. E como nós podemos perceber desta frase, conhece-te a ti mesmo, traz a seguinte implicação: se nós nos conhecermos melhor, a nossa vida será melhor. Nós teremos condições de viver melhor, nós teremos condições de escolher melhor, nós teremos uma situação privilegiada. Agora, se nós não nos conhecermos bem, teremos problemas. Basicamente, é essa a verdade moral por trás deste aforismo, desta frase, deste ditado. Mas eu pergunto a você, irmão e irmã em Cristo, será que esta frase pode trazer benefícios para a nossa fé cristã? Será que o autoconhecimento deve ser algo buscado pelos cristãos? É claro que quem vai dizer isso para nós é o próprio Deus nas Sagradas Escrituras. A Bíblia traz importantes lições para a nossa vida. A Bíblia fala quem é Deus, mostra as suas manifestações. A Bíblia também não se resume apenas
a nos apresentar quem é Deus. A Bíblia também fala, e fala muito, a respeito de quem é o ser humano. Portanto, nós podemos, por meio da Bíblia, quem sabe, encontrar algumas respostas sobre o ser humano. A Bíblia não esconde as aspirações, desejos e inquietações humanas. A Bíblia não esconde os atos humanos e suas consequências. E dentre estes vários relatos, nós temos uma conhecida história, a história do apóstolo Paulo. Quando eu falo apóstolo Paulo em uma igreja para cristãos, as melhores reflexões, os melhores pensamentos, as melhores ideias nos vêm à mente. O apóstolo Paulo como um grande homem, uma grande figura, o maior dos apóstolos, aquele que empreendeu as viagens missionárias, aquele que Deus utilizou para converter tantas pessoas, aquele que nos deixou como legado as cartas, como esta de 1 Timóteo, que nos traz tantos ensinamentos e que nos leva a crer. No início da primeira carta a Timóteo, Paulo se apresenta a ele. Paulo faz uma saudação e diz que é apóstolo de Cristo. Mas Paulo não vai se restringir a esta identificação, e nós veremos na sequência. Mas é oportuno lembrarmos que antes do texto que é base desta reflexão, Paulo vai trazer também os problemas que Timóteo estava enfrentando na cidade de Éfeso, dentre os quais ensinamentos falsos que estavam sendo disseminados em meio à igreja por mestres da lei que queriam basear a fé e toda a doutrina apenas na lei e no cumprimento da lei. Paulo já havia escrito o seu nome na história quando ele escreveu esta carta a Timóteo. Paulo já era tremendamente respeitado, não apenas por suas viagens, mas por tudo aquilo que já havia passado em prol do Evangelho. Mas ao falar de si mesmo, Paulo não diz apenas coisas boas. Paulo não diz apenas que foi um apóstolo do qual Deus se utilizou para pregar o Evangelho. Paulo também vai trazer um outro lado de si mesmo. Ele entra em detalhes sobre a sua vida pregressa. E ele diz lá no versículo 13 o seguinte: Deus, ele fez isso comigo, ou seja, me chamou não apenas para ser perdoado e salvo, mas para pregar o Evangelho. Deus fez isso comigo, diz Paulo, apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E nisto Paulo começa a demonstrar a Timóteo e a demonstrar a nós ainda hoje como ele se conhecia bem. Ele se identificou no início da carta como apóstolo, mas 13 versículos depois ele disse que blasfemou e que perseguiu e insultou Jesus e também seus seguidores. E aqui nós temos um primeiro princípio. Se nós queremos buscar o autoconhecimento, se nós queremos de fato buscar essa compreensão de quem nós somos, precisamos fazer uma análise sincera. E podemos não ser o apóstolo Paulo, mas seguramente que também temos pecados a admitir e a confessar. Esta
é uma certeza para todos os seres humanos. Não há como fugirmos desta realidade humana. Enquanto que conhecer-se a si mesmo na filosofia e nas religiões de autoconhecimento pode trazer uma capacidade de assumir a sua vida e de ter um controle sobre ela, de ter um controle sobre aspectos da vida, para o cristão vai ser um pouco diferente. É claro que em certas circunstâncias da vida, esse autoconhecimento é muito bem-vindo e nós teremos controle. É muito bom nós conhecermos, por exemplo, o que o nosso corpo aceita e o que o nosso corpo rejeita em termos alimentares, e assim nós não passaremos mal. É muito bom nós conhecermos quantas horas de sono precisamos ter para ficarmos bem no dia seguinte, e assim viveremos melhor. E é por isso que muitas pessoas podem achar que a chave para uma vida bem vivida é simplesmente o autoconhecimento. Basta se autoconhecer que tudo vai bem. Mas do ponto de vista espiritual, cristão, bíblico, se fizermos isso, estaremos nos enganando. Do ponto de vista espiritual, cristão, bíblico, conhecer-se a si mesmo não é importante? É por demais. Mas não basta. Conhecer-se a si mesmo é apenas um primeiro passo para, de fato, vivermos bem. Porque se nós nos conhecemos do ponto de vista cristão, precisamos admitir: eu sou pecador. E eu sozinho não me basto. Eu preciso do auxílio de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de si mesmo, na sequência de nosso texto, ele chega ao ápice de afirmar não apenas que é pecador, mas ele diz claramente e com todas as letras: eu sou o pior dos pecadores. E de repente a gente pode olhar para o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo? O apóstolo Paulo está exagerando. Como assim ele é o pior dos pecadores? Ele não foi um homem tão utilizado por Deus para converter tantas pessoas, para fundar tantas igrejas. Até hoje a sua importância está aí nas suas cartas. Quantas pessoas não têm tido a sua vida transformada pelas palavras de Paulo até hoje? Como que ele pode ser o pior dos pecadores? Talvez o apóstolo Paulo fosse mais assertivo se ele dissesse: eu fui o pior dos pecadores lá no passado, quando eu persegui os cristãos. Mas vejam só que interessante. O apóstolo Paulo já havia sido convertido. Ele não perseguia mais cristãos. Ele era um cristão que pregava o evangelho. Ele já havia fundado igrejas, ele já havia empreendido viagens missionárias, ele já havia pregado para tantas pessoas, mas ele diz, não no passado, mas no presente: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior. Se com toda a vida dedicada a Jesus, o apóstolo Paulo traz uma afirmação tão categórica e forte sobre si mesmo, o que diremos nós, que não podemos sequer nos comparar a nenhum dos feitos do grande apóstolo Paulo? A verdade é que o autoconhecimento cristão chegará sempre à mesma conclusão do apóstolo Paulo: eu sou o pior dos pecadores. Não porque a gente está aí numa disputa, nos comparando com outros cristãos e aí, alguns são melhores, outros são piores. Nós não temos essa capacidade, mas porque somente eu tenho uma ideia melhor a respeito dos meus pecados. Plenamente, somente Deus sabe como eu sou pecador.
mas ninguém sabe os pecados que passam na minha mente, no meu coração, além de mim. E é de certo modo uma proteção que Deus nos traz, senão não conseguiríamos conviver com ninguém. Segundo a filosofia e as religiões do autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo muda completamente a nossa condição de vida, a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre a realidade ao nosso redor. E aqui eu preciso concordar, isso de fato ocorre, mas para os cristãos essa mudança é ainda mais radical. Conhecer-se a si mesmo é se dar conta de quão pecadores somos e ao mesmo tempo do tamanho da graça e da misericórdia de Deus por nós, capaz de entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz pelo pior dos pecadores, que sou eu. E é por isso que o apóstolo Paulo demonstra uma tremenda gratidão no início da carta a Timóteo. É por isso que o apóstolo Paulo arriscou a sua vida inúmeras vezes, não apenas em prol do evangelho da igreja, mas por outras pessoas tão pecadoras quanto ele. Portanto, o autoconhecimento para o cristão será fundamental. Com ele teremos a plena noção de que sim, não há dúvidas, eu sou o pior dos pecadores e por isso jamais vou enxergar o meu próximo como alguém pior do que eu. Se por um acaso eu vejo o meu próximo com mais pecados do que eu, algum problema existe na minha autoanálise a respeito de quem eu sou. Ou está faltando mais um autoconhecimento, ou quem sabe eu estou observando por demais os pecados do outro e esquecendo dos meus. Amados irmãos e irmãs, em nossa humanidade jamais iremos concordar com esta frase de Paulo: eu sou o pior dos pecadores. Como assim? Tem muitas pessoas piores do que eu? Aparentemente essa frase só pode nos trazer um grande mal-estar. Mas pela fé, podemos ter uma outra percepção dela. Em primeiro lugar, seremos pessoas extremamente agradecidas, gratas, como o apóstolo Paulo demonstrou ser, por tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por nós. E como não iremos fazer como o apóstolo Paulo e testemunhar esse grande amor para outras pessoas? E em segundo lugar, a nossa relação com o próximo se modificará. Invariavelmente nós podemos ser acometidos de uma síndrome que não é rara, mas é muito comum. Nós temos uma percepção equivocada sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Nós podemos pensar que somos mais do que deveríamos. Nós podemos pensar menos sobre os outros. E essa postura muitas vezes gera grandes dificuldades e conflitos nos relacionamentos. E muitas vezes faz com que a gente pense que há pessoas que não merecem a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Se nós analisarmos, uma outra leitura deste domingo foi Lucas 15, versículos 1 a 10, quando Jesus conta duas parábolas, a parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida. E Jesus sabe muito bem quem está ouvindo aquelas parábolas. Mestres da lei, pessoas que imaginavam que nem todos poderiam e mereciam ser salvos, e de fato ninguém merece, mas nem eles. Pessoas que achavam que muitos não mereciam o seu próprio convívio, porque eles eram melhores do que outros. O autoconhecimento espiritual verdadeiro e sincero jamais trará distanciamento entre nós e o nosso próximo. Pelo contrário, fará com que tenhamos uma visão das pessoas muito mais parecida com a visão que Deus tem sobre elas. E a visão que Deus tem sobre as pessoas é uma visão de amor, de graça, de misericórdia, de perdão.
Por isso, seremos radicalmente modificados por Deus quando Ele nos demonstrar quem nós somos. E Ele nos demonstra quem nós somos. Todas as vezes em que nós declaramos no início do culto, eu, miserável pecador, eu digo e declaro que sem a intervenção de Deus em minha vida, eu nada sou. E desse modo, somente desse modo, nós estamos prontos para, de fato, vivermos melhor. Mas não porque nós iremos assumir o controle da nossa vida, mas porque nós iremos entregar a nossa vida a quem de fato tem controle sobre ela, a quem de fato pode cuidar de nós, que é Deus. Não podemos jamais esquecer, diante de Deus, eu sou o pior dos pecadores. E enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda que travemos árduas batalhas, continuaremos declarando, eu sou o pior dos pecadores, assim como o apóstolo Paulo continuava declarando. Mas foi por mim também que Jesus veio, quando eu ainda estava perdido. Que Deus nos utilize para sermos instrumentos nessa busca incessante por aqueles que ainda estão perdidos, independentemente de seus pecados, e que confiemos sempre, não em nossos próprios esforços e méritos, mas sempre em tudo aquilo que Jesus realizou por cada um de nós. Que nós possamos assim vivermos melhor, sabendo quem nós somos, sabendo para onde iremos e sabendo que estamos aqui para levar o amor de Deus a tantas pessoas. Vamos falar com Deus em oração? Amado Pai Celestial, se eu fizer uma autoanálise sincera e honesta, preciso declarar: sou o pior dos pecadores. Somente eu sei o quão errado sou, o quão pecador eu sou. Somente eu sei os pensamentos nefastos que passam pela minha mente e pelo meu coração. Somente eu sei como eu deveria agir e não agir. Mas, Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me perdoa e o Senhor me salva em Cristo Jesus. Ilumina a mente de cada um que acompanha este vídeo para que seja bênção e luz para muitas pessoas. Para que mais pessoas possam ter a exata noção de quem são e possam sempre ser gratos por tudo aquilo que o Senhor fez e faz, e possam conviver melhor uns com os outros, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém e que todos necessitam da salvação em Cristo. Senhor, abençoe o nosso país que vive em um processo eleitoral, para que tudo possa ocorrer da melhor forma e que muitas pessoas que necessitam de ajuda, de auxílio governamental tenham, independentemente de quem vença. Senhor, oramos também pela nossa igreja, por cristãos perseguidos, por pessoas que estão afastadas de Ti. Conduz todos de volta ao Teu aprisco. Por tudo isso, Senhor, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Espero que esta mensagem tenha surtido grande efeito em seu coração, que seja uma bênção e que nós possamos, nos conhecendo melhor, convivermos melhor uns com os outros e levarmos o amor de Deus a todas as pessoas. Fiquem com Deus, grande abraço, até a nossa próxima reflexão.